Bom, sou Luiz Pires, estou aqui como gerente de sustentabilidade e inovação na Ambima, né? Tenho o prazer de receber vocês aqui, acho que nessa conversa hoje, junto com a Roberta, todo o time da Ondas Sustentáveis e o Felipe Vignoli, que também vem nos ajudar, né, com uma ilustração aqui de tudo que vai ser discutido. Então, dentro dessa jornada do IFRS, a gente tem tentado trazer, né, uma combinação entre conteúdo e aplicação prática, né? Então, o que está sendo colocado ali nas normas, né? Assim, o que é esperado que seja colocado, e aí, para deixar isso um pouco mais claro, um pouco mais objetivo, a gente traz um exemplo de aplicação prática, e a ideia é que hoje a gente tenha, né, a participação do Felipe trazendo toda a experiência dele, da Impacta, né, no apoio de organizações e facilitando, né, com cases ilustrativos. Acho que a ideia é que a gente aprofunde numa discussão aqui de materialidade, que a gente tenha uma profundidade maior nessa agenda e que facilite o caminho de todo mundo. Então, para começar a nossa conversa aqui, queria chamar a Glaucia, a Regiane, nossas parceiras aqui nesse projeto. Glaucia, Regi, mais uma vez, obrigado por compartilhar essa jornada aqui com a gente. Felipe, já antecipo aqui meus agradecimentos, né, e generosidade da tua colaboração aqui conosco. E vamos lá, pessoal. Regi, Glaucia, está com vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada, Roberta. Oi, Regi. Obrigada também aí pela parceria legal que a gente formou, né? E obrigada, Felipe, né? Participação especial, estrela do dia hoje. Então, só falar bom dia a todos e todas e passar a palavra para a Regiane. Hoje a gente vai falar da segunda parte de materialidade com essa cereja do bolo com o Felipe Vignoli. Olá. Bom dia, pessoal. Também estou aqui compartilhando a tela, vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês. Então, bom dia. Sim, já está todos, ótimo, Regi. todos. Tá bom. Então, mas qual que é a nossa ideia hoje? É passar, assim, rapidamente, fazer, né, tipo uma grande revisão daquilo que nós falamos no nosso último encontro sobre materialidade e justamente para fazer o gancho, digamos, para os cases, né, que o Felipe vai nos apresentar, né, porque surge sempre a dúvida, ok, a materialidade financeira, mas sobre o que estamos falando de fato, tá? Então, aqui a gente vai falar hoje, né, o foco qual é? É a materialidade, né, mas qual é o ponto de partida para a definição e para o estabelecimento, né, digamos, de quais são as informações materiais a serem divulgadas, né? Porque o relatório, no final, vai ser um relatório sobre informações materiais. E são justamente informações sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que podem afetar, né, razoavelmente, ou seja, né, de forma significativa, as perspectivas da organização. E leia-se o quê? São os impactos financeiros no fluxo de caixa, no custo de capital, etc. Então, ou seja, o ponto de partida é esse mapeamento dos riscos e oportunidades, né? Então, a gente traz aqui, né, ou seja, né, como você mapeia na prática, né, mas os riscos e oportunidades. E aqui vale fazer o link, né, a gente traz aqui o conteúdo que é apresentado naquele material educativo que foi divulgado pelo próprio FRS, né, e ele traz o quê? São aspectos que são similares àqueles que as empresas, né, mas que as organizações já fazem na definição dos seus relatórios, mas principalmente nos seus relatos integrados, né? Porque o que o próprio FRS traz? Que para chegar na lista longa, digamos, dos riscos e oportunidades que podem afetar, né, mas que podem ter um impacto financeiro, quais são, né, as principais etapas, né, mas para esse mapeamento? Primeiro, entender qual que é o modelo de negócio, a cadeia de valor, né, da organização. Então, você tem que entender o que a organização faz, quais são mas todo o, né, mais a cadeia, o ciclo, né, do produto, do serviço,
quais são os stakeholders envolvidos, internos, externos. Você tem que compreender, mas quais são, né, mas os recursos utilizados e também os recursos afetados. E quais são os relacionamentos estabelecidos para que a organização funcione, que é muito aquilo que o relato integrado traz, né, que são os capitais que juntos, interagindo, geram valor. Então, você tem que conhecer o quê, né? Mas qual a dependência que a organização tem desses recursos, desses relacionamentos estabelecidos e quais são os impactos gerados. Por quê? Porque é desses relacionamentos, é desses impactos que podem surgir riscos e oportunidades. Mas não só disso, né? Porque esses riscos e oportunidades também mas podem vir de um contexto externo, né? Que, ou seja, foge ali aquele negócio, né? Mas uma demanda externa ou um entendimento externo, ou seja, é a norma, né? Mas ela diz o quê? Que pode ter um risco ou uma oportunidade, mas só que principalmente um risco, né? Que a organização não esteja avaliando como um risco, mas que investidores ou outros stakeholders estejam, né, entendendo que tal fator pode ser um risco para aquela organização. Então, isso demanda o quê? Toda uma análise, de novo, de contexto, de leitura de relatórios, documentos, notícias, né? De repente, ratings de, como é que se diz, como é que se dá o nome? De reputação, né? Ou seja, mas você entender, né? Mas tudo que acontece, né? Nós temos aqui também, né? A própria norma diz que você tem fontes de consulta, digamos, que são obrigatórias para você mapear esses riscos, ou seja, ou uma norma que já exista, né, que no caso nós só temos a do clima específica. Então, ou seja, para você mapear riscos e oportunidades, você tem que consultar a norma do clima, o S2, porque lá vão estar descritos certamente, né, você ao ler a norma, você entende quais são os possíveis riscos ao seu negócio, mas para o seu negócio. O mesmo acontece para o SASB, né? Você tem que consultar o SASB, porque você, ao ler o SASB do teu segmento, da tua indústria, você também consegue vislumbrar ali riscos para o teu negócio. Ou outros fatores, mas outros frameworks, pode ser o CDSB, a própria GRI, benchmarking setorial, né? Mas é muito importante. Então, né, em todo o mapeamento de riscos e oportunidades, né, a gente faz um benchmarking não só setorial, mas também de relatórios de riscos existentes, tá? E aí, feito isso tudo, tem sempre aquele olhar, né, mas aí, digamos, mas que nesse momento é mais quali, digamos, ou aquela análise, né, se você acha, né, que o risco é alto, médio, baixo, sem entrar, digamos, numa quantificação. É mais um sentimento, né, assim, não sei, né, se eu posso usar essa palavra, mas nesse momento, né, que você faz ali uma grande priorização, mas a primeira grande, digamos, priorização, né, de que se aqueles riscos ou oportunidades podem afetar justamente as perspectivas econômicas e financeiras da tua organização. Tá? Então, isso, digamos, são fatores a serem considerados para mapear esses riscos e oportunidades. Mas esse é o primeiro passo para se definir exatamente o conteúdo dos relatórios. Tá? E aqui a gente traz, ou seja, exemplos, né, de como esses riscos e oportunidades, mas que esse mapeamento ele vai além de ser um checklist para você fazer o teu relatório, porque ele, de fato, ele traz ali uma oportunidade de melhorar, digamos, a gestão do próprio negócio. Você pode falar um pouco sobre isso, Glaucio?
Então, prevenção de riscos, né? Então, se a gente tivesse hoje, em 2019, por exemplo, né, quem diria, né, que a gente ia ter hoje, aplicado em 2024, por exemplo, né, quando a gente vê aqui rastreabilidade obrigatória, direitos humanos, né, que se a sua empresa investida, ela exporta para a Europa, por exemplo, né, está a aplicação do dever de devida diligência, né, se aplica a ela, né? Então, naquela época já estavam começando a falar disso, logo depois, algum tempo, falaram, olha, isso vai entrar em vigor, né? E hoje a gente tem isso sendo aplicado, né? E outra coisa também, a gente tem, e isso tudo, se a gente não se atenta, por exemplo, como investidor, a gente pode perder recurso, porque a empresa pode ter que fazer mais investimento, né, para você cuidar desse assunto, né? Enquanto que se você vai fazendo paulatinamente, você tem, né, um custo que você pode absorver de uma forma mais tranquila do que quando chega na hora, todo mundo tem que se preparar, né? Ainda mais, por exemplo, se você tem aí um investido que é, né, uma empresa investida que é do setor agro, por exemplo. Falando em agro, né, a gente tem muitas informações que a gente tem que conectar, né? Então a gente tem map biomas, a gente tem é, relatórios, né, dessas instituições, a gente tem notícias, a gente tem artigos, a gente tem tanta coisa, né, do IPCC, por exemplo, que são documentos científicos e que a gente pode usar, por exemplo, para fazer uma previsão, né? E aí a gente poderia ter o caso tradicional, por exemplo, né? Você tem lá uma empresa, né, e que tem, né, que exporta para a Europa, que está tudo bem, e de repente, né, você se vê com aquela empresa com um problema hidrológico, por exemplo, escassez, né, de água, ou mesmo mudanças climáticas, né, que de repente um evento extremo, né, um evento climático extremo, de repente faz com que a empresa perca toda a produção, por exemplo, por tempo prolongado, né, e a gente pode fazer uma previsão disso, né? Eu acho que quando você faz o exercício de materialidade, coletando informações, né, e conectando, né, por exemplo, se a gente pega os rios voadores, né, que está cada vez, né, mais está cada vez menor, enfim, por causa do desmatamento na Amazônia, né, tudo isso pode afetar também a produção. Então, olhar e de repente já ir também, né, direcionando a empresa a ter uma prática de gestão de riscos em relação àquele assunto, né? Fora esse outra parte mais comum que a gente, né, lendo os documentos das empresas, né, histórico, artigo do que aconteceu, se tem um escândalo recente ou no passado, enfim, como que isso, né, a gente pode usar, né, para trazer aquilo que é material importante vocês observarem. Não é isso, Regi? Isso, Passando para exatamente. você de volta, então. Aqui tem você aqui, ó. Aqui tem os exemplos, né, dos cases do, como é que é? Esse é de De, governança, né? é, Esse é um escândalo, né, que todo mundo conhece, né, das lojas americanas, o problema de governança, né, e aí a gente vê ali, né, a gente falou sobre um capítulo sobre governança nessa jornada, né, então a gente, para ver a importância, né, desse assunto dentro dessa questão da materialidade. Vamos lá. aqui, É o caso do Carrefour, acho que nem precisa explicar. Uhum. Outro exemplo também de como conflitos, né, podem afetar, né, que é uma questão, as questões geopolíticas, né, que também afetam, também são riscos que, né, na verdade, a gente quando olha, né, os formulários de referência das empresas, eles sempre aparecem esses tipos de risco, é um padrão também. Mesmo assim, né, quando a gente fala de aspectos exógenos, por exemplo, no congresso da Ambima, né, o Paul Krugman falou: olha, se vocês me perguntassem sobre as questões econômicas em novembro, eu ia dizer uma coisa, né, e agora, depois, né,
depois que essa pessoa diferente, ele foi tão, né, ele foi tão político no momento de falar, uma pessoa tão diferente na presidência e tal, né, e tem coisas exógenas que de repente a gente, né, não consegue ver, mas teve cliente que a gente foi avisando, né, falou, olha, né, pode ter um confronto geopolítico ali na frente e tal. O pessoal não deu muita bola, né, mas a gente vê alguns movimentos. Essa semana, né, teve um fundo de pensão holandês que tirou, né, 14 bilhões de uma gestora, né, dos Estados Unidos, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não tem tanto controle, mas é uma tentativa de ter um controle do que a gente pode fazer para gerenciar riscos. E aqui são exemplos, digamos, né, de que a gente sempre fala sobre oportunidades, né? É que esse processo, de novo, de materialidade, busca das informações materiais, mapeamento de riscos e oportunidades, pode trazer ali diversas oportunidades, né? A gente mapeia aqui, né, também de novo, né, mas com todo esse estudo, leitura, diversas oportunidades que, na verdade, né, Glaucia, né, tem dois fatores, né? Às vezes é a própria organização, né, mas ela já mapeia isso, que já faz parte do seu negócio, né, ela já conduz isso, mas se for perguntada, né, se ela avalia, né, oportunidade em sustentabilidade, né, ela pode dizer que não, né, porque ela às vezes não tem o entendimento, né, mas do que são, às vezes, mais oportunidades que são classificadas ou relacionadas à sustentabilidade. Ou nesse processo, né, de novo, por benchmarking, estudos, a gente, mas no processo, né, a gente traz ali possibilidades que podem não ter sido analisadas ainda, certo? Sim. E aí assim, trazendo de volta aqui que tem muita gente, né, e assim, dizendo, né, vou fazer só a materialidade financeira, né, como a gente viu na sessão passada com a Renner, né, eles utilizaram o processo de dupla materialidade que já existia, não é que eles foram fazer direto a materialidade financeira, né, e aí, muitas vezes, essa questão de oportunidade ou mesmo risco, né, a gestão daqueles, pode ser mecanismo de controle, né, que foi identificado no momento que você identificou seus impactos, né, impactos negativos, impactos positivos, né? Então, por exemplo, o case da Ørsted, que acho que a gente colocou aqui, né, Regi? Então, esse caso aqui começou em 2010, né, e eles que eram uma geradora, né, de energia com carvão e petróleo, né, eles resolveram fazer toda a transição para ser uma eólica offshore, né? Então, assim, hoje ela é a maior, né, geradora de energia offshore, né? No primeiro semestre, né, assim como tem gente que fala, mas não performa, no primeiro semestre ela tem bons resultados, ela poderia ter melhores resultados se não fosse o que aconteceu, né, nos Estados Unidos, enfim, ela teve alguns entraves que projetos que estavam sendo desenvolvidos nos Estados Unidos foram paralisados, né? Então, só para mostrar, né, que isso daqui a gente pode ler como gestão de risco, né, e controle desse risco, ou gestão de, né, ela fez uma definição, ela viu que ela tinha um impacto, que eram as emissões, né, e aí ela fez também uma transição. A gente pode ler tanto como gestão de risco quanto uma oportunidade, né, que foi trabalhada. Então, de novo, né? Mas é a visão de que a gente tem que trabalhar as coisas de forma integrada. Por mais que o foco, né, seja a materialidade financeira, digamos, né? A gente não pode deixar de pensar, né, de forma integrada, impactos, riscos, oportunidades. Tá? Né? Aqui é um outro exemplo, né, porque nós citamos ali, como oportunidade, né, de quem produz, digamos, né, mas de quem trabalha com oferecendo, né, que produtos ou serviços mais sustentáveis, né, que existe sim pessoas que pagam mais por isso, né, mas que aceitam pagar ali a diferença, certo?
E por que estamos falando disso assim? Só reforçando, né? Aqui mais um exemplo também, né? De aportes, né? Financeiros, captações relacionadas ao tema, né? Que sou, né? Mas com todos os estudos evidenciam, né? O quanto isso vem crescendo, né? Ao longo dos anos. E aqui, na verdade, então aqui, né? Mas o porquê que estamos falando sobre isso? Só para relembrar que o ponto de partida aqui para a divulgação das informações, ou seja, a gente tem lá nos documentos educativos também, são 4 grandes passos, digamos, para se produzir aqui o relatório, né? Que é essa caixinha final, né? As 2 caixinhas aqui já são da parte de organizar informações, a forma que está organizada, se está atendendo às normas, depois você revisar, fechar, tá? Mas onde que é o coração, digamos, o ponto de partida é justamente esse mapeamento dos riscos e oportunidades que tem potencial, né, de serem materiais, ou seja, você mapeia os riscos e oportunidades, você define ali, mas quais informações sobre eles que são relevantes para serem divulgadas, tá? E isso tudo são as informações potencialmente materiais. E aí vem o segundo passo, que é justamente avaliar se essas informações que são potencialmente materiais são de fato materiais. E como a norma diz que você avalia se elas são de fato materiais, é justamente verificar se de fato elas têm impactos financeiros significativos. Lembrando que são impactos financeiros, considerando fatores quantitativos e qualitativos. Lembrando, né, também que na fala da Renner foi uma coisa, né, que a Bruna falou muito, assim, olha, gente, não é só quantitativo, é o qualitativo também, tá? E a gente traz aqui, né, mais alguns exemplos, aqui são né, mas quando a gente faz, digamos, as suposições, né, mas quais podem ser os impactos financeiros de riscos, né? Você pode ter aumento no valor de seguros, o aumento do custo com a energia elétrica, atrasos de obra, paralisação de obras, mas paralisação das operações, provisões, perda de faturamento, né? Mas queda de receita mas aqui, né, é sobre cadeia de fornecimento, né? Mas tem um problema com um fornecedor, mas todos os impactos financeiros, né, que isso causa, né? Se a empresa perde aqui um rating associado, cai o rating dela, né, associado, à sustentabilidade, né, ela perde imagem, pode ter ali, né, mais um aumento dos juros, tá? Aqui, se você tem, né, mas tem ativos que são desvalorizados, digamos, né, você é uma empresa de energia com térmicas e diz que vai ser carbono zero, né? Mas você vai descomissionar ali, né, várias usinas, ou tem uma regulamentação nova, então, né, isso pode prejudicar ali o valor dos teus ativos, né? Em oportunidades, então, de novo, a venda de produtos verdes, né, aqui é o outro lado, né, você tem uma reavaliação positiva de ativos, redução de custos por uma eficiência operacional, mais por uma eficiência energética, tá? Toda a parte de emissão de títulos sustentáveis, valorização da marca, redução de provisões. Então, isso são possíveis impactos financeiros, tá? Então, hoje, né, a gente sempre fala sobre isso. Então, hoje a gente trouxe, né, o Felipe como nosso convidado, né, justamente para trazer aqui uma luz, né, de qual seria, digamos, como poderíamos, de fato, na prática, avaliar se esses impactos financeiros ocorrem ou não. Tá, gente? A gente aqui fez uma apresentação rápida só para relembrar, assim, né, o porquê que estamos aqui falando e trazendo exatamente esse olhar, né, mas onde se encaixa, digamos, essa etapa daquilo que chamamos de materialidade
financeira. E assim, sempre lembrando que a própria norma não fala esse termo, tá, pessoal? Materialidade financeira. Tá? São sempre informações materiais sobre riscos e oportunidades que possam gerar, digamos, esses impactos financeiros. Tá ok, pessoal? Então, agora eu chamo, né, o Felipe, tá? Então, Felipe, obrigada, que mais uma vez, e se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, né, mas vocês podem ir colocando, tá? Que a gente vai trabalhando ao longo da apresentação, tá, pessoal? Obrigada. Obrigado, Regiane, obrigado, Gláucia, obrigado, Luiz, pelo convite, pela Roberta. É um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Eu vou estar olhando um pouquinho para um lado e para o outro, porque a câmera está no meio. Peço desculpa um pouco para isso, mas eu vou passar aqui a apresentação da tela que está na minha direita. E primeiro eu queria me apresentar, né, para mostrar, falar um pouco do quem eu sou, né, dos trabalhos que fiz no passado, e inclusive foi um ponto de contato, né, que motivou o convite. Né, eu trabalhei algum tempo com a Regiane no passado, quando ela estava na Light, e lá a gente já fazia materialidade financeira e já fazia quantificação dos efeitos. Então eu vou falar um pouquinho disso, e é um pouquinho da análise histórica até, né, de que o que foi motivando as empresas, de acordo, claro, com uma motivação regulatória, mas a quantificação não era necessariamente obrigatória, como é que elas foram se antecipando à regulação, e agora o momento que a gente está, né, onde se torna, pela 193, né, obrigatória a realização da materialidade financeira para as empresas de capital aberto, onde você tem a possibilidade de disposição de informações qualitativas e quantitativas, e a gente vai debater um pouco sobre essas condições, em que condições conseguimos fazer as informações quantitativas, né, e quais são aquelas informações quantitativas que podem ser capturadas, podem ser geridas e podem ser utilizadas para que eu coloque no número, né, a quantificação dos efeitos. Para falar um pouquinho de mim, né, eu sou o Felipe Vignoli, eu sou fundador da Impacta Finanças Sustentáveis. Eu trabalho com finanças sustentáveis há mais de 10 anos, um pouco mais de 15, na verdade. Né, e eu tenho uma formação em engenharia mecatrônica, então uma base quantitativa forte, tem uma base tecnológica bastante forte também, mas a principal atuação da Impacta é no desenvolvimento de mercados via finanças sustentáveis e ajudando as instituições em suas implementações, em suas soluções, seja para aderir à questão de compliance, seja para aderir às melhores práticas. Dentre elas que a gente vai falar aqui, como, por exemplo, né, a questão da materialidade financeira. Indo direto assim, para o ponto e deixando vocês também bastante à vontade, tá, gente, para fazerem perguntas, tornar esse nosso papo, né, mais interativo, fiquem bem à vontade. Então, se a gente for gastando mais tempo, né, no debate, eu vou encurtando, o restante de apresentação não tem problema. A minha apresentação está baseada praticamente aqui em 3 blocos. Tá? No primeiro, eu vou passar pelos cases para a gente ver rapidamente alguns estudos de casos feitos no passado. Depois, vou fazer uma reflexão, né, sobre o momento atual da própria FRS, o que ela está exigindo, né, fazer uma análise reflexiva com vocês sobre a obrigatoriedade da reflexão, e depois eu vou falar sobre a abordagem atual, né, o que tem que ser feito como um passo a passo para que essa quantificação seja uma realidade. Por fim, só para concluir, eu vou passar ali para alguns aprendizados e desafios que a gente tem. Então, eu queria colocar aqui um dos exemplos que tem muita conexão, né, com as instituições financeiras, e ela foi muito motivada lá no passado pela resolução 43127. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados ou lembram, ela foi em 2014, né, a resolução 4327, né, e ela exigia uma política, né, socioambiental das instituições. Ela não exigia que fosse feita uma quantificação financeira, né, dos efeitos ou disposição de carteira. Mas ainda naquela época, algumas instituições se anteciparam e começaram a fazer isso sobre uma análise de portfólio, na exposição de risco do seu portfólio. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando de materialidade financeira, né? Porque já que eles têm que gerir riscos socioambientais, eles começaram a querer entender, né, de que forma que um potencial cenário de escassez hídrica, um potencial cenário de precificação de carbono, né, no potencial cenário, né, de secas, como é que isso poderia afetar o seu portfólio, de acordo
com as atividades econômicas que existem, né, na sua carteira. E foi muito louvável, né, que algumas instituições se anteciparam esse movimento. Mas reparem que, geralmente, as regulações, né, elas falam da prática e também do reporte. Então, é interessante ver, né, que quando a regulação puxa, elas começam pela prática, isso é bem interessante, né, no caso aqui do que eu vivenciei, né, mas elas não colocaram essa informação disponível. Algumas sim, outras não. Então, era parte até do acordo do trabalho realizado, essa divulgação metodológica para a gente incentivar, né, que o campo adotasse mais esse tipo de conduta, de prática e colocasse como uma boa conduta, né, para você conseguir depois fazer realmente a gestão sobre aquilo que é mais relevante. Então, trazendo aqui 2 exemplos, né, foram feitas 2 quantificações de exposição de carteira de instituições financeiras. Uma foi do Sicredi, outra foi do Banco Votorantim. Isso foi bem lá no passado. Os resultados não ficaram públicos, tá? Mas parte da experiência, e aí muito ligada, né, a um acordo que foi feito com uma das instituições que foi com o Sicredi, a gente colocou a metodologia prática, isso foi no âmbito da Catavento Consultoria, né, em 2014, né, onde eu era um dos sócios, né, para estimular outras empresas a seguirem o mesmo passo a passo. Eu vou falar aqui um pouco do que foi feito na época e é o mesmo procedimento do que é feito hoje, né, para análise de portfólio. Então, para começar, o principal efeito, né, que era utilizado, né, o principal efeito financeiro, eram os impactos no balanço, né, onde a exposição dos ativos, é que eu estou falando de créditos encarteirados, que era a maior parte dos produtos financeiros, né, em exposição, eles foram profundamente analisados. E quais foram as principais conclusões? O que mudou para a instituição? Né, com aquela análise, ele conseguiu ver, né, principalmente no cenário de escassez hídrica, no agronegócio, né, que era uma grande exposição setorial, né, de algumas dessas instituições, né, que ela teria que fazer uma diligência mais aprofundada ao conceder crédito para os seus clientes. Então, assim, foi uma informação que foi realizada que mudou o comportamento, mudou a tomada de decisão da instituição de fato. Não só de escassez hídrica, mas como também de outros fatores, como exposição a trabalho escravo, infantil, né, problemas de titularidade, entre outras questões. A gente vai ver que de lá para cá evoluiu muito também a qualidade dos dados, tá? Eu vou poder comentar um pouco sobre isso. E o que eu coloco que foram aspectos críticos do projeto? Primeiro, acesso aos dados é sempre uma coisa bastante delicada, é sensível, né? E as proxies ambientais que você usa para conseguir também estabelecer as relações e também análise, né, do que já aconteceu no passado da companhia, isso é um fator sempre muito delicado, né? Então você ter esses dados, acesso a esses dados e boas proxies, e essas proxies acordadas com os gestores, eu diria que são passos fundamentais para essa realização. O documento é público até hoje, né? Eu vou trazer aqui um pouco, né, do que é feito de fato, né, numa análise de portfólio. Então, o primeiro passo é você verificar, né, do portfólio e aí das atividades, assim, geralmente dessas instituições que eu tive contato aqui, a exposição maior de produtos é na carteira de crédito, tá? Então foi analisado carteira de crédito. Outros produtos financeiros, eles não foram analisados exatamente porque não era a questão mais importante, né, de exposição a risco dessas instituições. Então a gente olhava a carteira como um todo e aí via o volume total e ticket médio, né, cedido, né, para diferentes setores, e aí você começa a entender quais são os setores mais críticos para aquela instituição. Aí que eu estou falando do agronegócio, transportes, energia, dentre tantos outros. A gente sempre ancorou as nossas análises tanto com taxonomias que na época eram utilizadas, né, pelo IFC, quanto pelo Performance Standards, que são as categorias de riscos que o IFC também utiliza, que são 8 Performance Standards, 8 categorias de risco. Tá? E depois a gente passa para o segundo olhar, que tá bom, já que agora eu já tenho um olhar sobre os setores mais críticos, aí agora eu vou olhar quais são as questões socioambientais mais críticas, que aí a gente usa os Performance Standards. Então, eu parto da análise de criticidade setorial e aí eu começo a ver as questões mais relevantes por setor. Então, daqui eu já tenho um olhar bastante interessante do ponto de vista já quantificado, né, sobre quais setores sofrem de quais tipos de estresse hídrico, trabalho escravo, etc. e tal. Só que quando você olha um portfólio, né, um ponto fundamental aonde que esses clientes estão localizados. Porque aí eu vou fazer um cruzamento com esses outros indicadores. Por exemplo,
região sul, ela vai ter uma exposição à seca diferente da região norte. Isso aqui eu estou falando de uma forma bastante agregada, né? Eu levo essa análise ao nível do município, ou eu posso até levar ao nível de georreferenciamento, né? Onde estão cada uma dessas operações. Aqui também existe, né, uma questão que é complicada também. Muitas vezes é difícil pelo próprio CNPJ, né? Eu tenho um registro do CNPJ num município, mas as atividades estão em outros municípios, ou municípios adjacentes, ou até mesmo aquele CNPJ tem diversas localizações. Então, isso tem que ser contemplado também na análise. Quais são as posições onde cada um desses CNPJs, ou mesmo CPFs, né, que a gente sabe que carteira agro no Brasil é muito concentrada em CPFs também, aonde que essas atividades estão localizadas. Isso é fundamental para você ter um olhar bastante apurado, né, mais preciso das exposições climáticas como um todo. E aí, depois que você tem essa análise do portfólio, né, olhando os setores, as questões ambientais e como é que se cruza com as questões regionais, você tem um cenário bastante amplo para você fazer uma análise de exposição de risco. Então, isso aqui é um exemplo ilustrativo, tá, com valores completamente ilustrativos, né, dessas questões já mapeadas, e aí sempre que tem um olhar é sobre o que é crítico, o que é classificado como crítica. Claro que no primeiro gráfico, onde tem verificação dos setores mais relevantes, eu estou olhando o volume aqui da carteira como um todo, e é como eu falei, também posso olhar para o ticket médio, isso é uma outra informação relevante. Né? E quando eu já monetizo a exposição aos riscos socioambientais, eu vou ter o valor monetário, né, sobre quais tipos de fator social, ambiental ou climático expõe a carteira do crédito. E aí depois eu tenho um drop-down, né, uma quebra, né, um desdobramento disso para cada uma das micro-regiões que eu estabeleci que eu consegui chegar. Nem sempre eu consigo chegar num agregado geolocalizado para todo o portfólio. Né? Nas primeiras experiências que a gente teve, a agregação, para vocês terem uma ideia, era no nível estadual apenas, né? Porque as informações ainda não estavam tão disponíveis. E aí, numa outra experiência, a gente conseguiu chegar num agregado municipal. A geolocalizado, naquela época, era bem mais complicado, tá? Agora, com o registro do CAR, claro, com suas imperfeições, né? Mas com algumas referências geodésicas, isso já facilitou bastante de lá para cá. E aí eu vou colocar aqui também, né, um outro exemplo que foi feito, que eu acho que foi até motivado pelo convite aqui da Regiane, foi um exemplo aqui de uma empresa de capital aberto, né, distribuição de energia, a Light. Então, é bem o que a Regiane falou, partindo da matriz de materialidade, né, que foi feita, eu trabalhei com a Light no passado por muitos anos, né, sempre fazendo a matriz de materialidade. Naquela época a gente já podia considerar que era uma análise de dupla materialidade, exatamente porque a gente fazia materialidade de impacto, depois a gente vê o que aquilo podia impactar em questões financeiras da empresa, né, antecipando já quase como um movimento regulatório. É isso que eu também queria puxar aqui. Então, naquela época, não tinha uma resolução 59 da CVM, por exemplo, que exigia que informações ambientais, sociais ou climáticas fossem colocadas no seu formulário de referência, por exemplo. Né? Naquele momento, a gente estava em convergências de relatório, e aí a Cláudia está aqui acompanhando bastante esse movimento, da convergência dos relatórios para o relatório integrado. Então, já tinha essa intenção de conexões, né, do que aparece na materialidade financeira com o relatório financeiro como um todo. Mas naquela época era muito difícil eu conectar as pontas, né, do que está na materialidade, o que eu vejo, né, que são questões relevantes de sustentabilidade, como é que eu conecto, faço a conexão de valor. E aí a Light se preocupou com isso. Ela falou, não, eu quero pegar uma questão aqui que seja realmente sensível, eu quero quantificar isso, eu quero entender o que isso que representa, né, para a minha operação, né, para o meu relacionamento com o regulador. E aí um dos itens apontado na matriz de materialidade era as perdas comerciais. Perdas comerciais é um linguajar técnico para gatos de energia. Né? Eu não sei se vocês têm todos aqui têm essa dimensão do problema, né? Mas a quantidade, né, de roubos, furtos de energia que tem no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, equivale a aproximadamente todo o consumo do estado do Espírito Santo. Então é uma coisa altamente sensível. E não querendo fazer injustiça, né, isso não acontece apenas em comunidades vulneráveis, mas em grande parte em comunidades vulneráveis, não é só nessas localidades, e aí tem diversas ações, mas a intenção da Light no momento era para entender se as ações que ela fazia via programas de eficiência energética impactavam no caixa e eram rentáveis para a companhia e também para os seus clientes, e como é que isso poderia ser olhado também com um ponto de vista do regulador. E aí foi bastante interessante, porque pegou-se um momento bastante propício,
né, que eles já tinham alguns dados acumulados, né, para fazer análise de fluxo de caixa. Então, eles começaram as operações, se não me engano, em 2007, foi até 2011, que foi quando foi realizado o início desse trabalho, tá, de quantificação. Isso durou até mais ou menos 2017, porque teve vários outros desdobramentos, né, com outros programas da Light sobre perspectivas muito parecidas. Então, foi um trabalho, né, que à época a empresa continuou, aprofundou, viu diferentes modelos de negócio para testar esse impacto financeiro. E o que a gente olhava era o efeito que isso tem na receita da empresa, sobre os custos operacionais, né, das operações que ela tinha em comunidade de baixa renda, como é que isso impactava a margem EBITDA desses projetos na companhia como um todo, né, e os investimentos que ela tinha que fazer. Colocando uma questão bastante importante, né, que como eram, em grande parte, né, recursos regulatórios, que é do Programa de Eficiência Energética, a gente fez uma análise com a perspectiva da empresa, ou seja, o que sai de caixa realmente da empresa, do regulador, ou seja, o que sai de recursos do Programa de Eficiência Energética, e também sobre a atratividade para os próprios clientes, ou seja, aquilo realmente ajuda ele a pagar suas contas e equilibrar, né, a sua renda, a conta de energia. E esses dados não foram divulgados, né, mas foi essa perspectiva que foi utilizada à época. O que foi divulgado, que foi parte até de uma dissertação de mestrado, né, que eu estava realizando na época, e também saiu em algumas revistas acadêmicas um pouco depois, a principal perspectiva foi a perspectiva da empresa, tá? Se aquilo era rentável para a empresa, se era interessante para a empresa e se isso ajudava a equalizar o pagamento, né, dos clientes, a sua renda. Então, foram exercícios, né, que aí, no campo da divulgação, foram feitas em duas principais comunidades aqui no Rio de Janeiro, que foi Chapéu Mangueira e Babilônia, que fica aqui perto do bairro do Leme. As informações lá eram muito boas, né, tinha um controle dos dados históricos, propiciaram uma boa análise, só que também foram feitas de diversas outras, tá, que somavam aproximadamente 11 comunidades, né, que também tinham dados para que essas avaliações fossem realizadas. Eram, né, basicamente as regiões que estavam ali passando por um processo, né, de intervenção para o PPs. Na época ainda esse programa estava bastante em vigor, então isso facilitou muito. Então, assim, vou voltar a esse ponto algumas vezes. A questão de disponibilidade de dados é fundamental. Tá? Aqui eu coloco um exemplo, né, de questões financeiras que eram utilizadas na análise de fluxo de caixa para cada uma dessas comunidades. Então a gente olhava impactos na receita, impactos, né, de OPEX, custos operacionais, despesas gerais administrativas, os investimentos, né, que eram realizados, e aí tanto próprios quanto dos que vinham do Programa de Eficiência Energética, e do próprio investimento regulatório, ou seja, do que é esse Programa de Eficiência Energética, o que pode entrar também na conta da avaliação dessas atividades em comunidades de baixa renda. Como conclusão, né, dessas análises, a gente chegou numa análise sintética bastante interessante, por exemplo, colocando a atratividade financeira do modelo no ponto de vista da empresa, né, do ponto de vista do regulador e do ponto de vista do cliente, o que isso era benéfico ou não. Então, não era uma resposta unânime, né, para todos os casos, mas em sua maior parte, né, esses programas, né, se provaram que tinham um impacto financeiro positivo na companhia, ajudavam o cliente a adequar a sua renda, né, à conta de energia. Era muito utilizada, obviamente, a tarifa social, e perante ao regulador era um dado importante, né, para ajudar a ampliar esse tipo de programas em comunidades vulneráveis. Isso realmente foi utilizado. Então, apesar dessa informação, na sua plenitude, não ter se tornado pública, ela estimulou tomadores de decisões a ampliar esses tipos de atuações em comunidade de baixa renda, que deram saldo positivo, seja para a comunidade, seja para o regulador, seja para a própria empresa. Só queria colocar aqui alguns outros experiências também eu tive, né, e que aí a informação não foi tornada pública, eu não tenho informações visuais para trazer. Mas só para citar, né, um outro exemplo, eu fiz um trabalho também para uma grande empresa do setor de óleo e gás, né, que faz agenciamento marítimo, rebocadores, e eles estavam querendo entender qual era o impacto dos seus investimentos, ou como colocar nos seus critérios de investimentos, né, questões de eficiência energética, de riscos socioambientais, né, para que isso fosse contemplado na sua esteira de tomada de decisão. Então, eles tinham um programa, né, que eles tinham critérios para priorizar os investimentos, então a gente contemplou esse olhar
né, socioambiental na sua esteira de decisões de investimentos. E como é que a gente fez isso? Também para uma análise, né, dos investimentos e o que esses investimentos poderiam reduzir futuramente, né, de redução de OPEX, como, por exemplo, troca de motores, né, de diesel para outras tecnologias, né, como híbridos, elétricos e tantos outros. Rotas, né, de utilização de rebocadores, né, eficiência na roteirização, de alocação de rebocadores. Então, essas questões elas foram quantificadas e isso entrou no fluxo de investimento da companhia. Isso tudo voltando bastante à frente do tempo, né? Essas questões não eram pedidas, mas quando isso é realmente necessário, e o ponto que eu quero deixar aqui dos cases e partir, né, para onde nos encontramos hoje e o passo a passo para se fazer isso hoje, né, é bastante interessante mostrar que quando é relevante, as empresas, independente de ser obrigatório ou não, elas podem fazer porque isso impacta é, na decisão do seu negócio. E eu vou passar aqui para o segundo bloco, que é, ok, então onde é que a gente está hoje? O que a FRS pede? Alguém abriu o microfone e queria fazer pergunta? Tem duas perguntas, Felipe. A gente Vamos pode lá. fazer? Pode, claro. As duas perguntas são da Tatiele, do Cicobi, tá? Então, ela pergunta assim, ô, Tatiele, você quer fazer você mesma, Tatiele? Glaucia, eu estou com um pouco de dificuldade de fala aqui por conta de barulho externo. Se você Tá, puder eu falo. encaminhar. Tá aqui, tá? Bom dia, né? Ela fala. Quando a gente pensa em possíveis impactos financeiros, né? E pensando muito na preocupação na cadeia de valor que o IFRS exige, como podemos estimar o potencial efeito financeiro em negócios que possuem uma capilaridade em todo o território nacional, né? Com uma distribuição regional grande, os fornecedores para o mesmo serviço variam muito, né? E se essa variação de fornecedores aumenta o risco. A segunda pergunta é: quando os dados não estão com qualidade boa, qual é o caminho? E como valorar em tempo curto quando se tem essa dificuldade de dados? Perfeito. Em questão de unidades operacionais que têm muita dispersão geográfica, foi até um ponto que eu coloquei. Isso é sim um grande desafio. E aí você vai ter que trabalhar isso no nível de agregação. O quanto mais eu consigo desagregar a informação, ou seja, chegar na localidade de cada uma das operações, seja como eu estou falando aqui, né, da carteira de crédito, ou como você colocou, né, da exposição dos ativos, né, eu tenho que chegar a realmente aonde que estão esses ativos. Essas informações elas não estão fáceis de serem feitas. O que, pela minha experiência, tem ajudado muito, né, é que as empresas hoje, ou as instituições financeiras, elas têm mais informações, têm melhores informações. O sistema financeiro brasileiro, ele é altamente regulado, então eu posso colocar assim que perante outros países, ainda estamos numa posição muito favorável, porque essa própria regulação exigiu uma transparência de informações bastante elevada. Então aqui a gente conta geralmente terrenos muito propícios. Agora, se a gente não conseguir pegar todas as informações, as agregadas de todas as localizações, a gente tem que entender, ao longo do processo, se a parte que eu não consigo ver, ela é representativa na carteira ou não. Porque se ela não é tão representativa na carteira, eu posso colocar isso como análise propriamente metodológica, né? Falando que eu não estou trabalhando com a população total, mas que eu estou trabalhando com o regime amostral. Ou seja, não estou pegando o todo, mas eu estou pegando uma amostra. E qual é a representatividade dessa amostra e se ela é suficiente para representar o todo. Isso tem métodos estatísticos para você dizer isso. Sobre outras perguntas, pode só me lembrar, Glaucia? A segunda era sobre... Quando os dados não estão disponíveis. É o ponto que eu vou falar aqui no próximo, então na próxima questão da FRS. Quando os dados não são suficientemente bons, né, eles levam a alto nível de incerteza, não os utilizem. Isso, como eu vou colocar mais à frente no passo a passo de como que isso tem que ser feito agora, é uma análise muito relevante, que é a análise é a parte de diagnóstico. A parte diagnóstica é o primeiro passo a ser feito, né, que você pega a sensibilidade dos gestores e tudo que você tem de informações, de impactos atuais e previstos, né, para entender o que tem de dado já e quão confiáveis são esses dados. Só entrando na companhia e só a companhia olhando para os seus balanços, dados, registros, TACs, e alinhando isso com questões sociais, ambientais e climáticas, e a empresa vai saber o quão segura ela está para seguir com
quantificação. Na minha experiência, como eu disse, como era muito realizado lá atrás, você sempre encontra, para sua surpresa, campos a serem quantificados e explorados que são bastante relevantes e significativos para a companhia. Então, se você é cuidadoso no seu olhar, está indo exatamente para aquele ponto onde é relevante para a companhia, se ele é realmente relevante, a contabilidade da empresa vai ter alguma informação útil para que você consiga ver os efeitos atuais e passados. E aqui é um ponto muito importante. Tudo que puder ater as análises dos efeitos atuais e passados, eu acho muito mais relevante e dá muito mais segurança na análise financeira. Tudo que você está colocando como possibilidade de efeitos futuros, que a FRS pede isso, né, são os efeitos atuais e previsões dos efeitos futuros, sobre riscos, oportunidades e transição climática. Ver isso da perspectiva futura é muito mais complicado, porque aí você tem que olhar também as proxies, ou seja, quais são os riscos de inundação agora e no futuro, né, sobre determinadas regiões. E os métodos e dados, né, para você fazer essa análise futura, elas ainda estão em construção. Eu não trouxe aqui uma tabela, tá? Mas a gente tem uma tabela com o service provider que a gente trabalha, que é a Green Data, onde a gente tem dezenas de indicadores, né, com impactos georreferenciados para inundação, risco de escassez hídrica, de declividade de solo, entre tantos outros, e também questões socioambientais com outros service providers, com uma granularidade muito melhor do que a gente tinha no passado. Né? Então, quando eu olho para o mapa, eu consigo ter um olhar muito mais acurado hoje. Então, o que eu tenho de experiência é que os dados das empresas melhoraram e os dados externos das empresas que exigem esses indicadores para fazer as quantificações hoje também estão muito melhores. Não estão ideais, a gente tem muito a evoluir, mas melhoraram muito. Posso continuar, Glaucia? Tem mais pergunta? Sim, não. Pode continuar. E aqui entra o principal ponto, que vai da parte da pergunta, né? Aí a própria FRS, ela deixa espaço, né, para que a quantificação não seja realizada, onde que se você analisar friamente cada um desses requisitos, você praticamente se desobriga a fazer a quantificação, na prática, tá? Por quê? Porque é colocado aspectos como: se você não tiver habilidade, capacidade ou recurso para fornecê-las, né, você não precisa fazer essa análise quantitativa. Agora, se você não fizer essa análise quantitativa, você precisa explicar, né? Por que você não forneceu, né? Quais são as informações qualitativas que você pode sobrepor, né, para mensurar esses efeitos? E quais outras combinadas, né, com riscos que você já viu que podem ser utilizadas para chegar próximo dessa quantificação. Além disso, né, ela não precisa fazer se você não conseguir isolar o efeito. O que isso aqui é muito difícil fazer, né? Falar, bom, esse nível de exposição é exclusivamente a uma escassez hídrica, ou a uma contaminação de solo, ou a um efeito regulatório. Desse desenho. Algum microfone aberto? Ou deixa. E como outro efeito, estrutura. eu não sei se tem. Pronto. E um outro efeito é se a incerteza do dado é tão grande que a informação quantitativa ela não é útil. E aqui é um aspecto bastante interessante, assim, porque esse aqui não é uma reflexão, né, sobre a própria regulação. Porque eu entendo que isso aqui deixa margem, tá, para que você postergue a quantificação, mas ao mesmo tempo, como eu coloquei aqui, a informação é tão relevante que impacta a decisão de negócio. Então não tem um porquê não fazer se você tem. E aí a fase inicial, que é de diagnóstico, ela é fundamental para você ter certeza do que pode ou não ser realizado, com que acurácia, quais dados você tem, qual é o nível de incerteza. E o que as empresas têm trabalhado, vocês devem ter visto aqui na apresentação da Render, por exemplo, né, em que ela separa esses tipos de efeitos, né, e aí, no caso da Render, por exemplo, ela separou bastante, né, em uso de energia nos seus produtos, né, e ela separou 2 efeitos climáticos, né, que climáticos / ambientais, né, de inundação em ondas, né, de calor, destacando os efeitos atuais e futuros, como eu estava falando aqui. E separa metodologicamente tudo o que foi realizado. Então ela conseguiu chegar nessa quantificação, né, colocando esses efeitos, e ela mostra quais são os efeitos em quais aspectos do fluxo de caixa, né, e também do seu balanço.
e também colocando nessa risco-oportunidade o efeito sobre a transição climática que vai exigir um CAPEX, por exemplo, que foi um dos itens que a Regiane colocou. Isso tudo para dizer que, apesar de ter essa brecha, essa quantificação ela é relevante para o modelo de negócio, ela pode ser feita na maior parte das vezes, como eu coloquei aqui 2 exemplos, uma instituições financeiras e de empresas, é para focar que quando você está olhando para a instituição financeira, análise de balanço vai ser muito importante. Quando eu estou olhando para empresas, análise sobre operações, despesas, e também a sua capacidade de investimento para a transição climática são informações muito importantes. Então, costumam ficar nessa órbita os itens mais prováveis de serem quantificados. A própria norma traz outros requisitos. Eu não vou aqui ser muito detalhista para passar para as questões práticas de como que a gente faz isso daqui para frente. Mas ela tem que identificar pela posição financeira, desempenho, fluxo de caixa, período do relatório, quais são os riscos e oportunidades, tal como vocês viram na Renner, tal como a gente apresentou aqui, como é que isso impacta no valor contábil, e aqui é muito importante, apresenta um grande desafio, porque tudo que for identificado, como por exemplo, uma possível provisão de pagamento duvidoso que você possa encontrar, aquilo tem que estar de acordo com os seus registros contábeis. Então, uma informação tem que estar casada com a outra. Ou seja, a informação que vem da materialidade financeira, ela tem que estar casada com as informações financeiras que vêm no relatório. Bom, outros aspectos são desempenho financeiro, fluxo de caixa, você tem que estar compatível com as suas capacidades e recursos disponíveis, como a gente colocou, como quando não precisa fazer as informações. E o que eu estava até falando do caso da Renner, que se você não tem tanta precisão na quantificação, é possível que você mostre o valor por faixa de valores, ou seja, a exposição pode ir de tanto a tanto, de tal valor a tal valor. E isso está muito relacionado com a análise de cenário, que é a terceira etapa da quantificação, que a gente vai ver mais à frente. Perguntas até aqui, até a gente entrar para o terceiro e último bloco? Cláudio, você tem alguma pergunta aí? Porque eu não consigo ver a região de chats. Não tem pergunta não, por enquanto. Podemos seguir, Felipe. Perfeitamente, então. Então, vamos colocar aqui num aspecto geral, Como é que então a gente, no momento que a gente está, com a regulação atual, que a gente recomenda que seja realizados passo a passo. Então, primeiro é o diagnóstico de contexto, e análise de sensibilidade, dos dados. Primeiro é partir já da materialidade já realizada, como a Regiane colocou. Isso pode ser feito também em paralelo, quando você vê que são questões muito materiais que vão aparecer, isso pode antecipar algumas capturas de dados. Então, partindo dessa materialidade financeira, o que são os efeitos mais relevantes que querem ser mensurados? Isso tem que ser escolhido pela própria companhia. Não dá para você abraçar o mundo com as pernas. Muitas coisas têm que ser vistas, muitas operações podem ser impactadas, mas a materialidade financeira ela te ajuda a priorizar. E aí tem que entender com a própria operação, se dado essa priorização, se eles entendem que terão dados suficientes. Entendendo-se que tem dados suficientes, você parte, então, para uma análise documental. E essa análise documental vai ver efeitos atuais e efeitos previstos. E aqui eu estou falando de impactos de fluxo de caixa, impactos também no balanço, que é o segundo momento. Então a gente passa para a etapa de quantificação dos impactos atuais e previstos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou olhar para modelos de quantificação, e aqui parte de uma grande experiência que eu tenho diversos modelos de quantificação. Agora, o que eu recomendo, em primeiro lugar, é que utilize os métodos mais fáceis da organização como um todo entender. Quais são esses dois principais? É o modelo de quantificação via fluxo de caixa descontado, e também você olhar metodologias de exposição de carteira, quando é no caso de instituições financeiras ou uma operação que tem muitos ativos que estão sob exposição climática ou ambiental também. Tem outros métodos que podem ser utilizados. Tem análise de custo-benefício, preços hedônicos, tem ali uma série de métodos quantitativos que estão sendo trabalhados há muito tempo, mas na minha experiência, o quanto mais simples, mais próximo do linguajar da empresa, mais fácil é para a organização como um todo entender o que está sendo colocado. Análise de fluxo de caixa descontado, por exemplo, traz uma grande vantagem
que quando você tem taxa de descontos regulatórios, isso ajuda muito também na compreensão do que está sendo utilizado, por exemplo, num cálculo de valor presente líquido, ok? E aí, com essa etapa, você vê realmente a vulnerabilidade dos ativos ou o impacto no fluxo de caixa da empresa. E aí depois tem uma terceira etapa, que é você pegar tudo isso que foi realizado e você começar a fazer análise de sensibilidade ou de estresse e cenários. O que isso aqui quer dizer? Bom, se eu tiver um cenário de IPCC de 1,5 graus, como isso afeta as minhas premissas dos meus modelos? Se eu tiver um cenário de 3 graus, como que isso afeta a premissa dos meus modelos? Se eu tiver um cenário de grau de 5 graus, como que isso afeta os meus modelos? Geralmente está ancorado, né, em modelos já incorporados, né, e conhecidos pelo mercado, como IPCC ou IEA, né, e você parte desses cenários para entender como que isso pode impactar o cenário que você realizou. Outra questão muito interessante a ser feita depois disso tudo é a análise de sensibilidade, o que você pode colocar como stress test também. Por exemplo, a um determinado nível de precificação do carbono, como que isso poderia afetar minhas operações? A um determinado nível de severidade de escassez hídrica, como que isso poderia impactar as operações? Então você trabalha alguns dados, né, mexendo para um lado para o outro para saber o quanto que isso pode impactar positivamente ou negativamente o fluxo de caixa ou o balanço, como a gente colocou. E aí, com esses todos análises, cenários, e isso é muito importante porque nenhum modelo vai dizer o que é o futuro, então é muito importante que você tenha essa flexibilidade, margens, aí você chega na recomendação estratégica. E aí, só para colocar de uma forma um pouco mais detalhadas, o que é olhado, né, nessa análise de dados retroativos? Geralmente eu estou olhando para ativos, né, de estrutura operacional, histórico de dados operacionais, histórico de dados relativos a incidentes, né, que já ocorreram, e reforçando, olhar para o passado, sendo que a gente sabe que isso não é certeza do futuro, né, dá um pouco mais de confiança da empresa partir desse tipo de análise com uma realidade que ela já viu que aconteceu no passado, e aí depois, quando você olha os dados prospectivos, você está em melhor posição para entender do que isso pode virar de impactos, né, no seu modelo financeiro, e você tem que ter um cardápio de dados externos, né, que vão ser úteis nessas exposições climáticas, que eu estou falando aqui muito dos dados prospectivos, que aí são esses dados que eu falei que hoje em dia estão muito melhores e muito mais agregados, né, como exposição climática, escassez hídrica, questões sociais, registro no CAR, interferência, né, ou exposição a questões fundiárias, entre outras questões também. Então, isso tudo já tem service providers que estão oferecendo esse tipo de dados que facilitam bastante esse tipo de quantificação. Só trazendo um exemplo ilustrativo do que seriam esses dados, eu posso estar falando de históricos de escopo 1, 2 e 3 e como é que isso pode afetar na realidade da companhia, seja por custo de carbono, seja em operações, né, que podem ser impactadas, né, numa eventual precificação ou com própria exposição de riscos físicos, investimentos, né, na modernização, né, isso impacta o portfólio dela, isso impacta nos seus níveis de investimentos, e isso é um efeito que vai ser analisado no modelo financeiro. Casos de litígio, que eu estou falando de responsabilidade civil, de danos ambientais, acidentes operacionais, né, que podem ou não ser cobertos por seguros. E isso aqui é importante colocar porque isso pode estimular a cobertura de seguros ainda não consideradas. E o histórico também de pressões urbanas por conflito de solo, que podem impactar, né, na segurança dos ativos e também alguns conflitos de operação, como interrupções aí de operações e até muito presente, né, em grandes empreendimentos na sua fase aí de implementação. Para colocar alguns dos efeitos aqui de quantificações, né, de despesas financeiras a gente falou bastante, não preciso percorrer tanto, né, mas só para tornar a coisa também um pouco mais palatável para diferentes tipos de indústria, quando a gente vê, né, o cenário para instituições financeiras e corporações, eu tenho realidades bastante diferentes, então eu posso ter tanto num complexo hidrelétrico, como a gente colocou, né, um efeito bastante forte na disponibilidade de geração de energia quanto à carteira de crédito, como provisão, né, de pagamentos duvidosos ou de provisão de perda de crédito, vão ser diferentes análises a serem realizadas.
Bom, para finalizar um pouco, né, para não precisar passar por todos eles, eu acho que na parte aqui de análise de sensibilidade eu fui o mais detalhado possível, mas também para abrir espaço de perguntas, né, eu colocarei umas reflexões finais aqui. Primeiro, né, a ausência de dados internos são desafios que costumam ser comuns. Isso acontece, mas como eu reforcei, geralmente a gente tem tido essa experiência de que algumas questões já estão bem mapeadas. E geralmente as questões que estão bem mapeadas são aquelas que a empresa já sabe que são as mais relevantes para ela. Então isso facilita ou coloca uma maior propensão a ter um êxito nesse serviço de quantificação. Somado a isso, eu coloco em destaque das 3 etapas uma grande relevância para a etapa 1, que exatamente você vai identificar a viabilidade, a assertividade e segurança que você tem nas etapas anteriores. Isso é feito junto com a empresa, é um passo extremamente fundamental. Quantificação depois dos impactos socioambientais e climáticos deve seguir metodologias, né, que estejam mais confortáveis para a organização como um todo, que sejam mais fáceis de explicar, que estejam mais alinhadas com as linguagens de mercado. Isso facilita bastante, né, o entendimento, seja interno à companhia ou seja externo no momento do reporte. Eu ia colocar só como exemplo, né, que foi apresentado na sessão passada da Renner, que grande parte da metodologia utilizada foi exposição dos ativos e análise de fluxo de caixa descontado, né, o que facilita, né, ao leitor, né, ao ter as análises, tentar chegar às suas próprias conclusões. O engajamento da alta liderança é fundamental. Tem questões de sensibilidade dos dados, tem várias metodologias, né, para não expor, né, esses dados que estão sendo compartilhados, dados anonimizados, nenhum CNPJ ou nenhum tipo de CPF precisa estar exposto. Esses dados podem estar agregados, eles podem estar anonimizados, né, e o tipo de acesso a esses dados podem ser trabalhados, né, com segurança com a companhia. Isso tem que ser um dado uma questão bastante relevante. E ainda na parte do diagnóstico, essa conversa com os principais gestores, liderança do projeto, né, e tomadores de decisão, e aqui eu estou falando muito forte com tesouraria, contabilidade, para entender, né, do que vai ser relevante aos olhos deles, quais informações vão ser úteis para eles, que foi identificada a materialidade financeira, e onde que eles têm sensibilidade que vão ser encontradas mais informações, partindo daí, né, para essa extensa análise documental. Consenso sobre as premissas, como eu disse, é sempre uma questão bastante debatida, né? Essas proxies, quando eu estou olhando os dados futuros, que indicadores eu vou utilizar, o quão confiável eles têm, ou deixar claro na própria metodologia quais são as incertezas que estão inerentes. Vejam que no próprio FRS também exige que a metodologia seja explicitada. Então, como que você fez para chegar àquele número? E isso traz também um olhar sobre as premissas bastante relevante também sobre a exposição da metodologia, como foi colocada. Isso parte é mitigado pela própria análise de cenário feita com bastante robustez. Regiane, eu falei bastante, a gente teve algumas perguntas, mas eu acho que mais rico vai ser a gente fazer novas rodadas de interação, né, para que a gente explore um pouco dessas dificuldades e eu espero poder responder alguma das perguntas que forem emergir por aqui. Super obrigada, Felipe. Estou vendo o pessoal muito calado, sem perguntas quase. Então, eu vou fazer, acho que uma primeira provocação para eles, antes de, né, acho que assim, se vocês, escutando, né, aquilo que o Felipe trouxe, se vocês reconhecem, se vocês entendem que o caminho, né, que vocês devem seguir, se vocês reconhecem, né, digamos, as etapas em etapas que já são desenvolvidas nas próprias organizações, né? Porque hoje eu acho que um ponto, né, gente, acho que sendo bem transparente, né, que as organizações têm sofrido muito é a necessidade de contratar consultorias para isso, né? E que de repente a área não tem orçamento, não tem ali como fazer isso. Então surge um grande desafio, né? Então, né, mas o nosso primeiro objetivo aqui é justamente compartilhar essas etapas, esse passo a passo, para ajudar no entendimento daquilo que precisa ser feito. Então, eu queria que vocês nos dissessem, né, mas os seus desafios, se o que o Felipe apresentou faz sentido, né, se vocês reconhecem que vocês têm como conduzir isso internamente, sabe, assim, compartilhar
com o grupo, né? Mas para ter essa troca. Para depois o Felipe falar para a gente também, de repente, quais são, digamos, Felipe, né, as áreas, né, que você entende que tem que ser envolvidas, tem que ser engajadas, porque muito disso, né, que foi dito aqui, certamente já são processos que têm áreas ou pessoas dentro né, das próprias organizações que estão conduzindo, né, faz algo similar. Mas eu queria que primeiro, se os participantes não querem colocar os seus pontos, as suas dúvidas, tá? Pode ser? Vocês estão muito calados hoje. Tem uma pergunta da Fernanda no chat. Vocês não querem falar? Porque ele está aberto, né, o microfone para todos. Vocês podem abrir a câmera, né, abrir o microfone. Será que não fica melhor? Regi, acho que o pessoal está meio tímido. Eu vou puxar uma pergunta aqui que, vendo, acho que eu vou juntar um pouco do histórico de outras vidas com um pouco dessa discussão aqui. A gente está falando sobre uma coisa nova, né? E assim, nova para todo mundo de uma forma geral, né? Então acho que o Felipe trouxe um histórico. Falou, putz, faz um tempo. É uma coisa nova pero não útil, mas é uma coisa que hoje chega para a gente com esse caráter regulatório, com essa obrigatoriedade e até como um assunto que está tomando proporções, né, significativas de uma forma um pouco mais recente. E eu acho que a gente tem o desafio de conhecimento e de capacidade dentro das organizações, né? Eu acho que quando a gente olha, né, para as estruturas, eu acho que muitas das dúvidas que podem acontecer, e aí olhando para as empresas, de repente eles conseguem falar assim, eu consigo fazer uma coisa por vez. Né? Eu não tenho capacidade, acho que você trouxe um pouco na tua fala agora, né? As empresas têm que contratar consultorias e muitas vezes as próprias consultorias têm diferentes níveis de conhecimento e de maturidade nessa agenda e tal. Por outro lado, né, quem está observando esse processo, quem está recebendo essa informação, também tem uma capacidade limitada de análise, né? E aí eu estou pensando na figura do gestor, que tem lá 1 milhão de relatórios para ler, 1 milhão de informações para avaliar, né? Eu tenho mais uma composição, então ele tem um incremento do tempo necessário para fazer uma análise e tal. Considerando que materialidade, né, é o tema principal, entender impacto financeiro é um tema principal e tal, como é que vocês enxergam, e aí eu acho que vale uma pergunta, né, para o Felipe, para a Regi, para a Glaucia também, um caminho para priorização de agenda. Se a gente tivesse que dividir esse desafio em etapas, então eu falo assim, então tudo bem, eu quero em 3 anos estar redondo nessa agenda, eu quero em 3 anos, ou em 2 anos, ou, né, em 18 meses, tal. Pensar num plano de longo prazo, eu acho que para ajudar todo mundo que está começando essa jornada, cara, o que faz primeiro, gente? Né? Qual que é a primeira etapa? Se eu tiver que priorizar, sei lá, 5 temas materiais super relevantes, mas só consigo analisar 2 por ano, como que eu priorizo essa agenda, né? Sem correr o risco de omitir informações relevantes, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente prioriza, a gente vai tirando algumas coisas da frente. Como que eu começo esse caminho não começando errado? Se é que essa pergunta tem uma resposta, tá, pessoal? Mas assim, como é que vocês poderiam ajudar quem tem a capacidade de fazer uma coisa por vez a fazer essa agenda evoluir mais rápido para sair do chão, sabe? Posso falar? Regiane e Glaucia querem ir na Claro. frente. Vou ancorar essa resposta, Luiz, na etapa de diagnóstico, tá? Ela é fundamental para entender em que pé que a organização está e aonde que pode chegar no curto espaço de tempo que é necessário para fazer essa quantificação. Um ponto muito relevante que vai impactar muito na operacional das companhias é que agora o relatório de sustentabilidade tem que sair junto com o relatório financeiro. Tem que sair no mesmo tempo. Isso muda muita coisa. Né, e traz, né, numa mudança de ciclo, uma pressão sobre o tempo enorme. Então, o que eu indico? Né? Comecem a fazer agora o diagnóstico, para entender o que pode ser analisado. Dados os itens que são analisáveis, prioriza 1 ou 2 itens. Não tenta abraçar o mundo com as pernas. A própria IFRS já deixa esse espaço, né, você explicitar qual é a sua capacidade de análise, você tem recursos para isso. Seja sincero com o que você tem dentro. Você não precisa colocar toda a sua pressão para fazer quantificação de todos os itens agora. Né? A Renner fez quantificação de 2 itens, né, de inundação, né, e de ondas de calor.
Isso como é que impacta, claro, com a perspectiva de risco, oportunidade e transição climática. Mas 2 itens de quantificação. A Vale, né, também escolheu poucos itens de quantificação. Isso são empresas bastante robustas, né? Tem visto isso há bastante tempo. Então, o primeiro recado que eu traria é não tenha ansiedade, né? Reduz expectativas, né? Você vai conseguir fazer o que dá para fazer. E se você, no primeiro diagnóstico, chegou à conclusão que não tem informações de qualidade suficiente, você vai ter segurança até para explicar o porquê que você não quantificou no relatório de FRS. Então, eu coloco ele como a etapa mais importante, né? É ele que vai cobrir efetivamente a regulação. É um diagnóstico, levantamento das informações quantificáveis, análise de dados externos, sensibilidade dos líderes perante a materialidade que foi colocado. Uma ponderação também sobre o trabalho de consultoria, que a Regiane falou, o grande desejo que eu teria, apesar de ser uma consultoria, é que essa informação metodológica fosse cada vez mais aberta o possível para facilitar outros exercícios. Isso não é para ser alguma coisa muito pesada para instituições. E isso tem que estar no linguajar o mais simples possível, exatamente para transitar entre todas as áreas. Não é para fazer disso um exercício que seja apenas para report, é uma prática de gestão. Isso tem que ser incorporado como uma prática de gestão. E depois que o modelo estiver pronto, você não precisa de uma consultoria para revisitar todo o modelo se você incorporou, se você se apropriou daquele resultado. Então, o que eu vejo acontecendo também na prática? Consultorias fornecendo ajuda no início e depois as empresas caminhando com a sua própria perna. Aonde que provavelmente vai ter que ter sempre um olhar de um consultor externo? É para validação dos dados. Porque a própria FRS, e aí isso ancorado na legislação brasileira pela CVM 193, ele aponta para a SBPS 0102, onde você tem níveis de asseguração limitada e asseguração razoável. E aí você precisa de um parecer independente. Então, todo esse processo, eu recomendo que ele seja feito junto com um contador ou advogados para fazer como se fosse uma pré-análise dessa asseguração, seja ela limitada ou razoável, para deixar pronto para uma auditoria externa. Isso sempre vai ter que ter, mas já é parte do dia a dia das empresas e das instituições financeiras. Tá? Então, esse é o ponto que eu colocaria. E aí, respondendo também um pouco do que a Regiane falou, da questão do engajamento, é que eu acho bem interessante, Regiane, porque eu acho que a FRS é uma mudança de chave e as empresas ainda não perceberam. Empresas e instituições financeiras. Antigamente eu via o assunto da sustentabilidade muito próximo, estou falando aqui de um modo geral, tá, gente? Das áreas de estratégia, sustentabilidade, comunicação, e agora, de fato, tendo que estar mais aderente à tesouraria, contabilidade, RI, também estratégia, colocando em nível de classificação de prioridade. Na prática, eu percebo que tesouraria e contabilidade ainda não perceberam a necessidade e a relevância disso para atendimento à regulação. Acho que o grande ponto de partida, Felipe, é exatamente esse, assim, aí trazendo, o ponto, por que na Light lá atrás a gente fazia isso? Porque as áreas se falavam, todas elas, a contabilidade, a sustentabilidade, o RI, o financeiro, a governança, Então, mas isso fazia, mais com que as pessoas vissem justamente um nexo entre as coisas e soubessem mas se eu, Regiane, não sei fazer a conta ou não sei fazer a análise, mas eu sei quem faz, porque eu conheci exatamente todos os processos da minha organização. Mas eu vi que tem uma pergunta, então eu vou deixar... A Guelda, levantou a mão. Fazer a pergunta, é melhor do que a gente... depois a gente volta. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi. Bom, eu sou a Guelda aqui do Bradesco. Eu queria, na verdade, até dividir um pouco aqui do meu sentimento a respeito sobre a situação, sobre a atividade que a gente está fazendo aqui, sobre a FRS. E uma coisa que até vocês falaram sobre tesouraria e contabilidade, acho que um pouco do nosso sentimento aqui a respeito disso é que, assim, tá legal. Além dos desafios de questões de dados, de mensurar ali a questão do risco, acho que um ponto que a gente chegou é que é isso, ok. Tenho aqui uma avaliação, que talvez não seja tão
material, mas quem vai definir se é material ou não, talvez não seja exatamente eu, né? A gente vai ter que ter critérios para isso. Mas aí quando você chega, sei lá, com a contabilidade, você descobre que a contabilidade literalmente só conta, né? Literalmente só registra. E aí você começa a descobrir que você tem que ir lá, quais são as áreas que subsidiam a linha de despesas operacionais? Sabe? Então, acho que não vou dizer uma dor, tá? Mas acho que é uma coisa que eu, enfim, estou trabalhando nisso, literalmente nessas semanas, que é fazer esse mapeamento que é um passo depois, assim, tá bom, legal, tenho aqui exercícios que talvez dê para a gente usar eles, né? Exercícios que a gente já tinha interno, né? Que a gente nunca não tinha o apetite de divulgar esses resultados, né? Então agora eu vou divulgar esses resultados e talvez impactar demonstrações. Então, acho que um desafio que acaba chegando é esse, tá? Vou ter que conversar literalmente com o banco inteiro, né? Pensando aqui internamente. Eu vou ter que bater na porta lá de quem pega as perdas operacionais e qual que é a área que contabiliza, enfim, qual que é o fluxo, literalmente, via qual banco de dados que esse dado chega lá na linha. E eu que não sou da área de contabilidade, para mim, assim, algumas reuniões eu saio assim, meu Deus, eu preciso fazer faculdade, preciso fazer um curso de contabilidade, né? Então, é mais dividir um pouco dessa, eu não vou nem dizer dor, mas assim, de quanto está sendo até interessante de aprender, né? Sobre. A gente acha que, pelo menos eu tenho muitos anos de banco, então eu achei que eu entendia muito de banco, e eu comecei a perceber que eu entendo até uma parte. E isso acho que traz bastante clareza até de qual que é o nosso papel como banco, assim, junto com a agenda, sabe? Que às vezes a gente fica muito no nosso mundinho, eu sou da área de riscos, né? Então eu fico muito no nosso mundinho, e aí quando você bate lá, realmente você acha que talvez, ok, é um risco, tipo assim, que bate muito com as minhas crenças e tal, só que quando eu vou falar com a questão de instituição financeira, a minha crença ela vai até uma parte, depois eu preciso olhar para números e realmente contabilizar esses valores. Então, só queria dividir isso com vocês, tá bom? Né, mas eu ia até te perguntar, né, de que área você é, porque eu não sei se foi aqui ou se foi mais em outro lugar, né, que eu fiz esse comentário, mas vou repetir. Mas esse trabalho, ele é muito similar, né, porque eu fui do RI. O RI, né, mas aí para fazer, digamos, aquele release de resultados, ele tem, né, mas a gente recebia, né, digamos, o resultado, o DRE, fluxo de caixa, balanço, isso tudo. E tínhamos que montar o release explicando. E aí não é na contabilidade que eu vou buscar, às vezes, a informação. É exatamente isso. Eu tinha que ir na área, porque eu tinha a linha. E aí, mas o que foi que impactou dentro daquela linha? Entendeu? Então, né, então é como se nesse trabalho, né, mas se eu fosse hoje RI, mas era descobrir se no impacto daquela linha se tinha algum fator relacionado à sustentabilidade, né, mais algum risco, alguma coisa, né, mais algum ganho. Então, de novo, é porque é um trabalho que envolve todas essas áreas, porque, né, digamos, eu tinha que saber, mas se eu, por exemplo, né, às vezes eu ia na área e né, a gente não descobria, né? Então eu sentava lá com a contabilidade e falava, olha, mas você me abre aí tudo que foi registrado, porque a gente tem que descobrir de onde vem, né, mas esse valor, né? Então, de novo, mas todo esse trabalho, né, então, né, mas fica a dica que eu dou, né, mas para quem é da sustentabilidade só, e que fica naquela, né, mas eu não mexo às vezes com número, eu falei, gente, é uma oportunidade, é de quem faz esse trabalho, de conhecer tudo que acontece, ter ali um domínio, ser, né, às vezes uma pessoa-chave, né, mas uma área-chave estratégica para a própria para a gestão, né, que foi o que o Felipe falou, né, porque tudo isso é ter uma boa gestão, né, justamente entender, né, mas tudo que acontece. Na Light eu tive um superintendente, né, que depois ele foi CFO, né, mas era a pessoa que sentava e que olhava o release, a linha contábil falava, já sei por que isso aconteceu, né? E ficava todo mundo assim, ele sabe tudo. Então, assim, é uma oportunidade de se ter um domínio de tudo que acontece, né? Diga, Felipe. Tá no mudo.
falar com a Guilda que eu vejo esse passo como uma grande quebra de silo, tá? E onde é importante que os dois lados vão ter que ter escutas diferentes. É a área de sustentabilidade também, né? A área de sustentabilidade é a área de riscos, né? Para incorporar um linguajar mais financeiro e o linguajar financeiro também incorporar os aspectos de sustentabilidade, né? Que eu quero dizer aqui sociais, ambientais e climáticos, né? Na sua gestão. Não é fácil, eu acho que está cada vez mais natural, tá? Mas imagina isso, por exemplo, no trabalho do Sicredi, que foi realizado em 2014, aproximadamente, né, com tantas centrais cooperativas, a dificuldade de você implementar isso na prática. Porque, como você colocou, é um exercício de gestão, né? Então, a informação, por exemplo, não ia para report, mas era efetivamente para entender como é que ia ser feito uma modificação ou como é que ia ser adaptado os requerimentos, né, na esteira de crédito da instituição. Fazer isso com tantas centrais cooperativas diferentes, né, cada um com as suas dificuldades, exposições de portfólio, foi um desafio muito alto, né? Foram muitos workshops realizados com todo mundo junto, né? Lembrando que ainda naquela época essas reuniões virtuais não era a coisa mais comum do mundo, né? Então a gente fazia tudo presencial para alinhar tantas expectativas, né? E desejos, né? E possibilidade de gestão. E chegou a ser um denominador comum, né? Do que é viável. Então, voltando até a primeira pergunta, até do que o Luiz colocou, acho que o diagnóstico é muito importante para partir desse ponto da viabilidade. E isso quer dizer muito também da própria viabilidade e capacidade da empresa que tem em seu momento atual para conseguir fazer essas conexões. É isso. E esse diagnóstico exatamente envolve também todo esse mapeamento, né, que a Gelda colocou, né, de quais são as áreas, quem faz o quê, né? Eu acho que né, porque a pergunta do Luiz, né, sobre como começar, acho que né, mas é o que o Felipe falou, né? A gente acho que não tem mais nada que né, a acrescentar. É fazer o diagnóstico, ver o que tem, priorizar, né, aquilo que vai ser trabalhado, né? Mas eu acho, Felipe, que quando surgiu, né, essa norma, acho que isso ficou na cabeça, né? Eu acho que principalmente de quem é da sustentabilidade. Agora eu vou ter que quantificar tudo que eu divulgo no meu relatório de sustentabilidade, entendeu? Vou ter que ver tudo aquilo que está lá. Mas vai ter coisa que não é de fato relevante, né? Porque a norma é bem específica, só fale sobre o que tem impacto financeiro significativo. E, né, mais um ponto também que é importante, né, que que se fala muito lá nas reuniões do Sebari também, né, que é o seguinte, é que mas só que o primeiro exercício, né, é justamente esse quali, né, mas de onde pode ser o impacto? E se, de repente, né, como o Felipe trouxe, se você não consegue, ainda não tem meios, não tem informações, dados suficientes bons, você não é, digamos, obrigado a colocar ali né, o teu resultado. Né, mas esse impacto financeiro qual é? Mas ou por não conseguir, digamos, calcular, mas ou por ser uma informação estratégica, né, que você não pode divulgar. Então, você tem essas aberturas, mas, de novo, mas como o Felipe, né, falou também, né, mas o mais importante é você ter o processo, você pensar de forma integrada, né, você trazer isso para a tua gestão, porque mas ao ser assegurado, vem o auditor, né, mas ele vai querer ver evidências, né, de que você tem o processo, né, porque, lembrando, que os requisitos da norma não são só os impactos financeiros, são só alguns requisitos. Tem todos os outros requisitos que são sobre governança, são sobre práticas de gestão de risco, oportunidade, sobre controles internos, sobre estratégia, sobre esse olhar integrado, né, para o modelo de negócio. Então, tem uma série de informações que tem que compor o teu relato e que você tem que evidenciar a prática, né? Mas lembrando, né, mais um ponto também que certamente já foi dito aqui, que você olha os relatórios de sustentabilidade hoje, né, mas você olha, né, os relatos integrados, 90%, acho que no mínimo, fala que faz toda essa integração, conta que integra na estratégia, no faz, é tudo maravilhoso. E quando você vai lá e pergunta, tá bom, então você me abre, né, o processo, não tem.
né? Porque as empresas, né, escrevem, né, porque fica bacana. Então tem que ter esse olhar de sempre, de evidências, né, de controles internos, processos. Diga, temos uma pergunta. Carla, né? Carla, Isso, pode oi. falar. Oi, Tudo Regiane, bom? oi, Felipe, tudo bem? Eu sou aqui do Banco ABC Brasil e nós estamos aqui, né, pela primeira vez fazendo uma materialidade dupla. Até então nós tínhamos a materialidade de impacto, né, estamos revisando essa de impacto e fazendo pela primeira vez a materialidade financeira. E aí eu gostaria aqui de ter uma dúvida aqui pro Felipe, gostaria até de uma dica. Eu gostei quando você falou sobre a quantificação, né? Esse é um grande desafio que a gente ainda tem muitas dúvidas de como faremos isso, né? A quantificação dos riscos. E aí você trouxe como exemplo a Renner, que selecionou 2 temas e que a gente pode começar, né? No primeiro momento, olhando, né? Um volume menor para ser um primeiro passo. E eu queria entender de você que dicas que você daria para a gente selecionar alguns temas para quantificar. Então, a gente pode selecionar, por exemplo, depois de uma etapa de consulta a stakeholders, os temas que tenham saído como mais relevantes, ou você indicaria algum outro método. Então, que dicas que você daria para a gente selecionar poucos temas para que a gente possa começar um primeiro passo da quantificação dos riscos? Perfeito, obrigado pela pergunta, Carla. Basicamente é você partir da matriz de materialidade já realizada, tá? Onde você já tem até ali, de forma qualitativa, né, probabilidades e potenciais efeitos feitos no fluxo de caixa e balanço de forma qualitativa. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto, assim. Tanto que a nossa especialidade é a parte de quantificação financeira. A gente, se tiver esse material já pronto, é muito mais fácil da gente dar os próximos passos, tá? Porque a gente já pega uma sensibilidade. E aí, eu acredito muito na opinião de pessoas para entender o que realmente vai fazer sentido quantificar. E aí a Uhum, gente recomenda para rodar a companhia, né? E aí, dado esses itens mais relevantes, onde que tem mais informações disponíveis? E aí você parte, tá perfeito. bom, o que é relevante? Aí depois, o que eu tenho de dado disponível? E aí, em terceiro, o que eu tenho de dados externos que me ajudam na quantificação, que é para ajudar na análise prospectiva. Então, eu coloco isso como 3 critérios de priorização, tá? Então, matriz de materialidade, o que eu tenho de dado, e isso vai indicar muito, né, envolvimento das áreas, e análises externas de qualidade. Aí você escolhe, né, e você já parte de uma posição com muito mais certeza da onde você vai chegar. Perfeito, obrigada. Nada. Felipe, eu posso entender a tua fala, e aí aproveitando, Carla, obrigado pela pergunta, acho que ela é bem relevante. Então, é um mix daquilo que eu tenho com aquilo que importa, Hum. né? Porque às vezes eu posso, sei lá, no nível de importância das 5 maiores informações, eu vou pegar a quinta mais relevante, porque de repente eu tenho um volume maior de dados, eu tenho muito mais clareza para avaliá-la, talvez seja mais adequado ou mais interessante começar por aí do que de repente falando, vou pegar essa primeira que é a mais importante, mas eu tenho, sei lá, 10% da informação necessária, eu vou gerar um esforço importante dentro da organização. E parece que eu poderia traduzir um pouco dessa tua fala com um resumo parecido com isso. Faria sentido? Felipe? Desculpa, eu não entendi que a pergunta foi para mim, Luiz. Você pode Não, não, repetir? cara. Não, assim, eu poderia dar uma resumida, assim, tentar traduzir. Então, Ah, sim. é preferível eu usar mais dados para qualificar melhor a informação, mesmo que ela não seja a minha número um, por exemplo, do que de repente correr atrás da número um e entregar uma análise pobre. Faria mais sentido pensar dessa forma, né? Sim, faz bastante sentido, né? Eu acho que e cada caso vai ser um caso e até por causa disso é muito difícil até quantificar a própria prestação de serviço. Eu acho que assim, também como outra sugestão, né, é que as empresas que estão se lançando a esse desafio, que considerem também a capacitação da equipe para internalizar isso, tá? Então, aí todas as áreas vão estar melhor cientes, vão estar melhor preparadas para o que virá e como que ela absorve esse documento para os próximos passos. E aí, nos próximos momentos de capacitação, já podem vir dúvidas, né, e situações que antecipam essa qualidade dos dados. Então isso pode ajudar bastante, né? Se lógico, né? A empresa tem esse momento, né? De disponibilidade de tempo de gestores que a gente sabe que é muito escasso. Eu acho que pode ser muito útil para chegar nesse ponto que você falou. Legal, obrigado. Eu queria ver, tem uma pergunta aqui da Bianca, lá da Wright, que ela deixou no chat,
ambiente de perguntas e respostas, sobre o uso, né, o potencial do uso de inteligência artificial para apoiar nesse processo. Eu Ótima queria pergunta. jogar essa pergunta e aí entender se vocês já enxergam alguém ou alguma ferramenta usando essa tecnologia, por favor. Nós usamos massivamente o uso de IA para todas essas etapas, tá? Uma coisa que acho que não está claro para as pessoas ainda, é que a gente, como usa muito no dia a dia, a IA ela não substitui nenhum exercício de pesquisa. Ela nivela a barra para cima, né? Como você tem ferramentas que é para utilizar uma gama de dados muito maiores do que antes, você tem um potencial de fazer interpretações e organizações de dados muito mais facilmente ou que de outra maneira não seria possível. Por exemplo, colocar só um exemplo, né? Listagem dos ativos de uma determinada instituição, né? É um tipo de tarefa que hoje você utilizando IA, você chega em resultados muito mais rápido e melhores. Mas isso só te antecipa uma análise de cada um desses ativos que você não teria como fazer antes. Aí, por exemplo, se você não tem a informação da geolocalização de determinados CPFs ou CNPJs, o uso de IA pode te ajudar na formação mais próxima da realidade para você verificar. Então, o uso de IA, ela ajuda no processo decisório de tomada de decisão, ela não substitui nenhum tipo de pesquisa, mas ela torna possível outras coisas que antes não eram realizadas. E isso ajuda muito no levantamento de dados, que é na parte de diagnóstico. E a própria IA, que a gente já não sabe aonde que está sendo utilizada IA ou não, mas IA é massivamente utilizada nos dados externos também. Quando a gente está falando de dados georreferenciados, por exemplo, aqueles dados já foram produzidos com uso massivo de IA. Quando a gente usa IA, IA é um termo muito genérico para coisas que são muito específicas. Eu posso estar falando de machine learning, eu posso estar falando de deep learning, eu posso estar falando de clusterização, eu posso estar falando de LLM, né, que é a linguagem dessas linguagens naturais. Então, assim, para quem trabalha com estatística sabe isso, né? O uso de IA já acontece há muito, muito tempo, né? Então, isso já é algo que eu trabalho há muitos tempos, assim, como eu falei aqui no início, minha base tecnológica eu sou formado em engenharia mecatrônica. Então, eu uso muito, eu tenho, né, eu uso isso no dia a dia, acompanho muito o hype, né, da inteligência artificial, e por utilizar muito no dia a dia, eu consigo colocar no seu devido lugar. Assim, é espetacular, ao mesmo tempo não é, porque não substitui o exercício de apropriação do conhecimento que só o analista consegue fazer. Mas, realmente, muita coisa que antes não era possível, hoje a gente consegue fazer, e isso nivela a qualidade da informação. Não quer dizer que vai tornar o trabalho mais fácil. Legal, obrigado, Felipe. Um analista precisa ser um radar, né, Felipe? Tem que estar o tempo todo. Principalmente no julgamento, né? No julgar o que faz sentido ou não, e até levar, né? Eu diria que tem um filtro, né? A IA ajuda muito, e eu estou falando de várias metodologias, não é só LLM não, né? Tá? É para organizar as informações, levantar as informações, categorizar as informações, ter um olhar do analista e depois disso tudo, validação com as pessoas da organização, né? E isso ajuda muito nesse processo. Bem, pessoal, a gente já está chegando, né, se direcionando aqui ao final da nossa conversa. Eu queria saber se o pessoal tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que queiram trazer. Não? Bom, então, no períodos de agendas lotadas. Oi? Ouvimos alguma coisa? Não, perdão. Em período de agendas lotadas, acho que o melhor benefício que a gente pode devolver para vocês é 15 minutos extras no seu dia. Queria passar para a Rô aqui para fazer o encerramento final, Rô, por favor. Tá bom. Gente, então, olha, nós estamos chegando aqui no final dessa nossa jornada. Foram 4 workshops, mais um encontro de lançamento muito bacana. Eu estava fazendo a conta aqui, a gente teve 492 pessoas passando por aqui com a gente. Foi muito bom mesmo. Agradeço, né, a Regiane, a Glaucia, que foram nossas super companheiras nessa jornada. Felipe, mais uma vez, agradecer você, agradecer também a Renner, que esteve aqui com a gente. Essas reuniões estão todas gravadas, a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu e que participou aqui um sumário executivo, onde tem todos os links, então vocês vão ter acesso a esse material, né, além das gravações.
Também fiquem de olho que em outubro, né, mês que vem, conhecido como mês que vem, mas mais para o final do mês, nós vamos lançar então um guia, né, que vai fazer uma sistematização de todo esse conhecimento que foi discutido aqui, então para ajudar, né, ainda mais nessa capacitação e nesse caminho que as empresas, né, e as gestoras, enfim, todo mundo vai ter que percorrer aí rumo à implementação efetiva, né, da 193. Gostaríamos também de pedir, gente, por favor, para que vocês, eu vou deixar aqui no chat, para que vocês preencham, participem da nossa pesquisa de satisfação, isso é muito importante para nos ajudar aqui, enfim, para melhorar as próximas, ter ideias, assim, o que vocês acharem também de bacana que a gente pode estar fazendo, estamos aqui planejando por próximo ano, então, se vocês tiverem também sugestões, seja na jornada IFRS, enfim, no tema IFRS ou outra, né? E também comunicar a vocês que a SASB, né, a IFRS está com uma consulta pública aberta para os padrões SASB. Nós também preparamos um material para vocês, explicativo, com links, também vai ser encaminhado, tá, oportunamente, acho que assim, pelo menos no começo da próxima semana a gente já encaminha. E se vocês puderem participar, eu acho que é um momento muito interessante de realmente se engajar com esse movimento e fazer parte, né, dessa discussão, já que eles estão abrindo aí para a revisão, né, dos indicadores, dos padrões, então eu acho que é uma ótima oportunidade. Luiz, eu acho que era isso que eu tinha para falar, mais uma vez agradecer a presença de todos e todas, foi uma jornada, foi muito, muito gratificante, espero que vocês tenham gostado e esperamos ver alguns comentários lá no nosso formulário para nos inspirar aqui para as próximas. É isso.